Boa tarde, pessoal. Começando mais uma live de 1 hora aqui para você. Hoje é o dia da exceção, né? Todos os dias são 15 minutos para vocês aqui, 12h07. E hoje nós temos 1 hora de bate-papo aqui com vocês. Então, vou aguardar vocês entrarem. Hoje o nosso tema é o que você pode conquistar com a mentalização. Oi, Dudu! Então, hoje nós vamos falar sobre o que você pode conquistar com a mentalização. E tenho algumas sugestões, algumas pessoas já me mandaram algumas questões particulares ali que gostariam que eu falasse um pouquinho mais aqui. Então, nós vamos falar sobre isso e entender melhor como é que é esse mecanismo da mentalização. Eu já falei bastante, Shirley, acabei de falar de você, que eu tinha recebido algumas sugestões de coisas pra gente trabalhar e desenvolver mais aqui. Então, nós vamos falar sobre aquele comentário que você me enviou, tá bom? Muito bem. Então, muito se fala sobre mentalização, né? Eu mesma já falei bastante aqui. Tudo bom, querida? E a gente vai trabalhar um pouquinho mais em cima desse tema, nos aprofundarmos um pouquinho mais sobre esse tema aqui hoje. E quando nós falamos de mentalização, né, é ruim que alguns termos vão ficando muito batidos, né? E acaba que a gente não dá a eles o devido valor. A mesma coisa acontece com meditação, que hoje em dia já tem tanta coisa, né, sobre meditação que a gente nem sabe mais o que é de fato meditação e o que não é. E tantas outras palavras que são usadas, né? E autoconhecimento, né? O que é o autoconhecimento, né? Hoje em dia já virou até meio banal esse nome, então a gente se perde dentro do conceito da própria palavra. Mas eu já disse aqui para vocês algumas vezes, mentalização, a própria palavra está dizendo que é nós colocarmos a mente em ação. Oi, Pati. E colocar a mente em ação numa determinada direção, né? Então é nós acionarmos os mecanismos mentais. Mas para que exatamente que eu vou acionar esses mecanismos mentais? Como que eu vou trabalhar e desenvolver a minha capacidade de mentalizar? E o que é mais legal? Oi, Luluzinha, que bom te ver aqui, falando sobre mentalização. E o mais legal é que, às vezes, né, nós achamos que as coisas são muito difíceis, mas nós esquecemos que talvez desde sempre a gente tenha feito aquilo sem saber, sem ter consciência. Quando nós falamos de mentalização, a palavra pode ser uma coisa um pouco, para quem não está acostumado, né? Mas o que exatamente que é mentalização? Mas imaginação, se eu usar a palavra imaginação, você vai saber muito bem do que eu estou falando. E nós, desde sempre, desde que nós nos entendemos por gente, usamos a nossa imaginação. Quando nós somos crianças, nós usamos muito mais a nossa imaginação do que à medida que a gente vai crescendo, né? À medida que nós vamos crescendo e determinando metas e objetivos, ao invés de nós continuarmos usando a nossa imaginação, que vai nos levar muito além de tudo isso, a gente para de usar tanto a imaginação e começa a usar o intelecto, né? O raciocínio, que é um outro setor ali do nosso cérebro, para que a gente consiga colocar as coisas em prática. Mas por que não usar tudo junto? Porque enquanto a gente é pequeno usa mais isso, depois usa mais aquilo, por que não usar todo esse potencial o tempo todo, né? Esse dom que nós temos de imaginar, de sonhar, de desejar o tempo todo. E há toda uma parte cultural em cima disso, né, que vai podando essa natureza nossa de sonhar, de desejar, de imaginar, né? E acaba que as pessoas que têm isso muito forte, que normalmente são os artistas, eles desenvolvem muito este lado de sonhos, de desejos, de imaginação, que nós acabamos vendo expressos em pinturas maravilhosas, em poesias lindíssimas, em músicas que ficam marcadas para sempre na história, em livros maravilhosos. Mas quando nós vamos ver a vida intelectual não, mas a vida
total daquela pessoa, né, como a vida daquela pessoa normalmente todo o resto está todo muito conturbado. Então, o que nós vemos? Uma pessoa ela é extremamente intelectual, lógica e racional, e ela consegue botar uma certa ordem na vida dela, mas no lado profissional, no lado mais objetivo, mas no lado emocional fica um pouco desorganizado. Ou às vezes você, por esse lado emocional não ser tão organizado e você ter essa tendência a vibrar mais sonhos, imaginação, ser mais artista, você dá vazão a tudo aquilo por esse lado mais emocional, mas às vezes a vida financeira, administrativa e até mesmo emocional, no que diz respeito a relacionamentos, fica caótica. Então, esses altos e baixos, né? Essa incapacidade do ser humano de trazer sucesso na vida como um todo é muito louca, né? É algo muito estranho, muito engraçado de se observar. Gigi, que bom você aqui, amiga, que saudades. Que bom te ver, Gi. Muito bem, então, e aí? Onde que entra a mentalização? Como nós trabalhamos isso? Por que tem toda esse desequilíbrio nas nossas vidas, né? Você cuida de um lado e às vezes todos os outros vão ficando mais desorganizados, né? Por que é tão difícil trazer tudo junto? E a resposta é simples, é uma falta de foco. Ah, amiga querida, quero saber notícias de você. Mas na verdade é uma falta de foco em todos esses setores, uma falta de conhecimento do que realmente envolve a nossa vida e de onde nós queremos chegar com ela como um todo e não só com uma parte dela, né? E aí nós vamos vivendo meio que sendo empurrados pela própria cultura, pelas diretrizes da sociedade, por nossas famílias, amigos, né? Então você vai deixando um pouco a sua vida te levar, muitas vezes focando só numa ou noutra direção. Então, o título dessa live de hoje é como conquistar, como a mentalização pode te ajudar a conquistar as coisas que você quer. Então, para começo, nós temos que aprender a entender que a nossa vida, o que abarca a nossa vida são vários setores. E depois você precisa entender o que você quer, para onde você quer levar cada um daqueles setores, porque não adianta mentalizar algo, né, no que diz respeito a algo que você queira conquistar, se você não está com aquilo bem contextualizado dentro da sua vida como um todo. Porque perceba bem, eu estava até falando disso outro dia. Bruce Lee, ele tem uma carta que ele escreveu e que parece muito que foi baseada no livro que eu falo muito aqui para vocês, que é o livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, que ele dá lá os passo a passo para que você conquiste seus objetivos. E existe uma carta de Bruce Lee que você tem acesso na internet, que ele escreveu praticamente seguindo aquele passo a passo do Napoleão Hill. E ali ele deixava muito claro que ele queria ter sucesso profissional, financeiro, dentro da carreira dele como ator, e em troca ele ia ser um excelente ator. Mas a carta, o foco todo era na vida profissional e financeira. Olha que coisa doida. E o que aconteceu? Ele conquistou aquele sucesso financeiro, profissional e morreu. Como é que foi o resto da vida dele? Será que ele teve sucesso? Será que ele foi feliz no resto da vida dele? Acredito que talvez não. Mas enfim, não estamos aqui para julgar ninguém. A questão é mostrar para você como muitas vezes as pessoas colocam muito foco numa coisa e esquecem de botar o foco em outras coisas. E aí depois, quando você conquista aquele objetivo, como fica, né? Tá bom, então vamos supor, eu quero sucesso profissional e financeiro e seguir minha carreira e super sucesso. Como é que ficou a sua vida afetiva, sua vida familiar, o seu lado emocional? Você é uma pessoa feliz emocionalmente, estável emocionalmente, ou você precisa tomar um monte de remédios para dar conta de todo esse sucesso? Ou você vive fazendo um monte de terapias para se entender e se compreender e se conhecer melhor
porque você vai perdendo cada vez mais a noção de você mesmo? Ou será que você está se alimentando bem, ou sua saúde está boa, ou está um caos, uma bagunça, você mal se alimenta, não dorme direito? A que custo você conseguiu aquele resultado? Então, muitas vezes a gente coloca uma meta e até conquista aquela meta, porque não tem mais nada do que uma ideia fixa, né? Mais forte do que uma ideia fixa. A ideia fixa realmente faz com que a gente mova montanhas, né? Mas se a gente não tá olhando para o resto, a casa cai. Em algum momento a casa cai na sua cabeça. Então, não basta apenas você mentalizar, mas você saber como mentalizar, né? O que eu realmente deveria estar mentalizando? O que eu deveria estar querendo para mim? E se essas coisas que eu quero para mim são coisas que eu quero e aquilo vai fazer com que eu mantenha uma vida próspera e feliz como um todo, ou só como algo muito pontual? Então, a primeira questão é nós entendermos esse cenário, esse panorama geral no qual nós estamos inseridos antes de você querer qualquer coisa. Então, no momento que você entende, tá, emocionalmente, como eu quero me sentir, como eu quero viver, que tipo de relacionamento eu quero ter afetivo com os meus familiares, com os meus amigos, com o meu trabalho. Então, eu estou cuidando de uma parte da minha vida que fala de relacionamentos, que fala de emoções, que fala de sentimentos. Como eu quero que seja a minha vida profissional? Eu quero chegar lá na frente, olhar para trás e ter realizado o quê? Tá, eu quero ganhar muito dinheiro. Será que isso é só o suficiente? Ou será que eu quero ganhar fama, reconhecimento profissional? Será que isso só é o suficiente? Por que que você quer isso? Por que que isso é importante? Né? Entra lá atrás, entenda de fato o que você quer e por que você quer. Ah, mas se você chegar à conclusão que aquilo é importante, ok, né? Ou será que tem outras coisas que talvez sejam mais importantes agora, ou talvez que sejam mais importantes depois? Como eu quero que seja o meu corpo em termos de saúde, em termos de disposição, em termos de energia, vitalidade? Eu quero chegar como aos 40, aos 50, aos 70, aos 80, aos 100 anos? Com que vitalidade, com que energia que eu quero chegar lá? Como eu quero estar cuidando do meu corpo? Então, quando você pensa em todos esses setores, você está tendo uma visão muito mais ampla, uma perspectiva muito maior da sua vida. Quando nós temos uma perspectiva maior na nossa vida, fica muito mais fácil você fazer com que a sua mentalização atenda a todos esses setores. E eu já falei aqui algumas vezes para vocês do quadro dos sonhos, né? De como é interessante nós montarmos aquele quadro dos desejos. Algumas pessoas chamam de quadro dos desejos, quadro dos sonhos, que é você ter uma visão geral, uma visão ampla das coisas que você quer, das coisas que você quer conquistar. E é engraçado porque eu tô falando isso para vocês e eu já dei várias consultorias, inclusive para atletas. Um deles é um atleta olímpico que está indo agora para as Olimpíadas, eu estou muito feliz. E é engraçado porque nessas consultorias, às vezes conversando com as pessoas, né? Porque a gente vai fazendo todo um trabalho da pessoa e percebendo como é que os pensamentos fluem e tudo mais. E às vezes você encontra pessoas que têm muito claro tudo o que elas querem, né? E não é nem que elas querem, elas às vezes já falam com uma certeza que você não duvida, né? E eu tenho essa pessoa que eu fiz essa consultoria, que ele falou, eu vou conseguir isso, eu vou fazer aquilo outro. E aí eu comecei a provocar, comecei a perguntar em outras áreas, porque ele estava indo muito só na parte profissional, né? E eu falei assim, tá, e de família, relacionamentos, a sua parte afetiva, você sabe o que você quer? E ele tinha tudo na cabeça o que ele queria. E aí depois eu perguntei assim, em termos físicos, de saúde, de vitalidade, você sabe o que você quer? E em termos profissionais. E aí para cada coisa que eu ia perguntando, ele tinha respostas. Eu não tenho dúvidas, e aí a gente montou o quadro dos sonhos dele. Eu não tenho dúvidas que essa pessoa, se ela continuar com esse foco, ela vai chegar em todos esses resultados. Porque quando está muito claro pra gente, a gente começa a fazer com que uma coisa trabalhe para outra.
né? Então uma coisa começa a ajudar a outra como uma coisa só, uma meta única, né? Aquilo tudo vira parte de uma meta única que é a minha meta de vida. Por outro lado, eu fiz outra consultoria com uma outra pessoa e eu fiz uma pergunta em termos profissionais e essa pessoa sabia muito bem onde ela queria chegar. Quando eu comecei a perguntar em relação aos outros setores, ela não tinha a menor ideia, né? Tava tudo meio nublado. Ah, pode ser, talvez, quem sabe. Peraí. Então, a consciência dela de vida estava muito reduzida ao setor profissional. Isso não é vida, né? Você só viver para trabalhar não é vida. Isso não traz qualidade de vida. Isso não traz saúde, felicidade para ninguém, né? Então, é engraçado porque existem esses tipos de pessoas que uns já têm as coisas muito claras, outro não. Mas esses que têm as coisas muito claras também não levam tanta vantagem assim se perderem ao longo do caminho, porque é um processo de observação constante dos seus desejos, porque à medida que você vai amadurecendo, ganhando mais experiência de vida, conhecendo outras coisas, você vai, às vezes, modificando a sua forma de pensar e talvez isso afete aquilo que você quer para si, né? O que eu gostaria de conquistar dependendo do que, tá, gente? Às vezes tem coisas que você quer pro resto da vida e ok. Mas às vezes, né, um desejo que você tem aos 15 anos não vai se manter quando você tiver com seus 30 anos. Talvez com 30 você queira algo bem diferente dentro daquele setor do que você queria com 15, por exemplo. Então, se nós não estivermos atentos o tempo todo a essas mudanças internas, né, da nossa percepção da realidade de vida, o que nós queremos conquistar, a gente vai se perdendo no meio do caminho. Então, você pode ter todos os seus setores muito claros hoje, saber muito bem onde você quer chegar, mas daqui a pouco você mudou, você já não é mais a mesma pessoa e aquilo se perdeu dentro daquele contexto. E aí talvez você esteja no lugar daquele outro que não sabia o que queria tanto, né, em relação a todos os setores. Então é um autoestudo constante, é uma revisão constante dos seus desejos, daquilo que te move, daquilo que tá te fazendo feliz naquele momento e quando você projeta aquilo para o futuro, se aquilo vai fazer sentido lá na frente também. Bom, então, se vocês tiverem qualquer dúvidas, vão colocando aqui que a gente vai complementando, tá? Hoje o bate-papo é como você pode conquistar tudo que você quer através da mentalização, conquistar os seus objetivos através da mentalização. E a gente está trazendo primeiro aqui um cenário geral para a gente entender esse contexto da mentalização e depois direcionar um pouquinho mais. Então, eu estava falando lá no começo da imaginação, né? Porque nós, quando falamos mentalização, às vezes não está tão claro, mas quando nós falamos imaginação, sim, as coisas se tornam mais claras. Imaginar é fácil. E quando nós éramos crianças, nós tínhamos uma capacidade muito maior de imaginar coisas do que à medida que nós vamos crescendo, né? À medida que nós vamos crescendo, nós queremos estar com os pés no chão e ver a realidade assim como ela é. E aí eu te pergunto, será que o que nós estamos vendo e vivenciando é a realidade como ela é? Ou é a realidade que você está criando o tempo todo? E às vezes, né, obviamente, não você está criando sozinho, mas está criando coletivamente, já que essa realidade é vista por diversas pessoas simultaneamente. A questão é, para a mente, ela não se importa tanto se aquilo é de fato uma realidade física ou não. Porque qualquer coisa que você deixe impregnado na sua mente, ela vai entender como realidade. Nós entendemos o mundo como real porque nós estamos experimentando o mundo, né? Através dos sentidos. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Então, nós estamos experimentando o mundo através dos sentidos, então eu entendo que ele é real. Mas se eu consigo experimentar algo através da minha imaginação, através do meu pensamento, com os meus 5 sentidos, né? Se lá no meu pensamento eu consigo sentir o tato, olfato, audição, paladar, visão,
Então eu estou vivenciando uma outra realidade. Uma realidade que não é física naquele momento, mas ela tem tanto impacto sobre mim, sobre minhas emoções, sobre o meu psiquismo, quanto qualquer outra realidade física. Porque eu estou fazendo ela, eu estou dando vida a ela no momento em que eu a percebo com os meus 5 sentidos. Mas lá dentro, lá na minha imaginação. Então, aonde que entra a mentalização aí? A mentalização é a sua capacidade de direcionar a sua imaginação para aquilo que você quer conquistar. Ao invés de você ficar só imaginando a deriva, né? Eu posso aqui te dar um exercício, a gente pode até fazer isso daqui a pouco, um exercício de imaginação, de visualização, de você trazer imagens mentais e acabar mentalizando aquilo. Mas estaria solto. Dentro da sua vida, quando você fica imaginando coisas e hoje você tá ali, de repente você se pegou que estava pensando em algo e aí no outro dia pensando em outro, você está imaginando coisas aleatórias, coisas soltas, não necessariamente aquilo vai trazer algum resultado para sua vida. Mas e se você direciona isso? Se você usa o seu poder de imaginação para você criar realidades mentais, olha, mentalização, mente em ação, e criar essas realidades mentais de forma sistemática. O que será que acontece? O que acontece nesse processo é que, à medida que a sua mente ela vai compreendendo, vai vivendo cada vez mais aquela realidade mental, ela vai assumindo aquilo como uma realidade total. E o que vai acontecer é que aquilo vai, em algum momento, se manifestar na sua vida. Você vai ver aquilo manifestado na sua vida em algum momento. Aquela realidade que foi nutrida, que foi alimentada mentalmente. Ah, Julieta, mas será que isso não é meio místico, meio exagerado, né? Que a gente pode pensar, tudo que a gente pode pensar, a gente pode fazer acontecer, né? Não é meio história de autoajuda, de sei lá. Bom, se a gente for voltar lá na Bíblia, e olha, a Bíblia tá lá para trás, né? Mas você já deve ter encontrado uma frase assim: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você, se não leu a Bíblia, já deve ter ouvido esta frase por aí. O que eu tô falando não tem nada a ver com religião, tá, gente? Eu só tô fazendo uma associação. A questão é que nós temos um poder enorme de deturpar as coisas, tá? E de entender as coisas de acordo com a nossa limitação mental. Então, vamos voltar a essa frase e entender direito o que estava sendo colocado lá. Então, vou repetir a frase. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Se não me engano, é de Mateus essa frase. E da Bíblia. E o que ele está dizendo aí? O que é o tudo que pedirdes em oração? Vamos tirar a religião de contexto, tá, gente? Não é o nosso campo de atuação, mas vamos entender a frase, tá? Porque a interpretação é de cada um. Se você é religioso, vai interpretar aquilo através de um olhar religioso. Mas, se você está fora desse contexto, você pode interpretar isso de uma outra forma. E é o que eu vou fazer agora com vocês. Primeiro, o que é a oração? A oração é uma repetição constante de algo que você está pedindo, supostamente para alguém que você acredita que está ouvindo. Mas, na real, vou repetir, estou tirando do contexto religioso, tá? Não é uma questão se acredita ou não acredita, eu estou trazendo para um outro contexto. Na real, quando você está orando, você está colocando toda a sua fé. E o que é a fé? Se não um desejo ardente de que algo aconteça, pedindo algo para alguém que supostamente está ouvindo, mas na realidade a única pessoa que está ali naquele momento com você é você mesmo. Né? Podem ter outras forças, outras energias, mas fisicamente quem está ali é você. Então, será que ao
lermos essa frase, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis, não quer dizer tudo que você pedir em oração, entenda-se, com desejo, com fé, acreditando, crendo, acreditando que aquilo pode se tornar realidade. Você vai receber. Não está dito ali para quem você está pedindo. Só está sendo dito que se você pedir algo com fé, com vontade, com desejo de que aquilo aconteça, aquilo vai acontecer. Será que lá atrás já não estavam querendo ensinar para a gente o poder que a gente tem de criar a nossa própria realidade? Ao invés de ficarmos nos olhando como vítima das circunstâncias, vítimas das realidades criadas, né, aleatoriamente, será que a gente não pode se colocar como co-criador dessas realidades? Né? Lembra que nós somos criados, já está lá na Bíblia também, a imagem e a semelhança de Deus, né? Entenda Deus como você quiser, como uma energia, uma força. E essa força, ela tem o poder de criar. Se eu sou feito a imagem e semelhança, será que eu não tenho o poder de criar também? Então, é interessante a gente fazer isso é estudo de filosofia, né? Nós trazermos questionamentos através de diferentes direções para que a gente possa ir de encontro às nossas próprias crenças, porque as crenças são limitantes, né? Então vamos sair da caixinha, vamos pensar mais amplo e entender que se nós temos determinadas capacidades, elas não são à toa. Se nós temos a capacidade de imaginar, não é só para imaginar o mundo fantástico quando nós somos crianças. Talvez seja para que a gente possa criar a nossa própria realidade, sendo criança, sendo adolescente, sendo adulto, sendo qualquer pessoa nesse percurso que chamamos de vida. Então, quando nós falamos de mentalização, nós estamos falando dessa capacidade que a gente tem, que vai muito além do que o simples significado da palavra, vamos mentalizar para conquistar meus objetivos, e que acaba virando uma coisa meio piegas, né, que já banalizou, né? Vai muito além disso. Nós estamos querendo dizer para você usar um poder que é só seu. Porque não dá para eu mentalizar para você, porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu posso mentalizar tudo que eu de melhor para você, mas se você não quiser, não vai adiantar. Então, por que não você usar a sua capacidade de mentalizar as coisas que você quer, de imaginar, de sonhar de forma consciente, sabendo que naquele momento você está criando a sua própria realidade? A questão é que é muito fácil a gente se deixar levar pela realidade criada, né? E muitas vezes nós esquecemos que nós mesmos a criamos, né? Então, essas coisas, olha aí em torno, como é que está a sua vida, não tenha dúvidas que está tudo do jeito que você quis. Não tenha dúvidas. Consciente ou inconscientemente, nós estamos criando a nossa realidade o tempo todo. Então, por que não criá-la de uma forma consciente? Mas para isso, nós temos que entender diversos processos que acontecem ali naquele simples ato de viver. E quando eu mencionei a frase da Bíblia, lembra do crendo, né? Então, assim, não adianta você só mentalizar e ficar esperando que o milagre aconteça. Você tem que, de fato, acreditar que aquele poder é seu, que você tem esse poder de mudar qualquer coisa que você queira. E não só acreditar naquilo, mas agir de forma efetiva em relação àquilo. E quando nós temos essa consciência, você vai ver a sua vida sendo preenchida com pequenos milagres. Vou te dar um exemplo. Milagres é forma de falar, tá? Mas com aquelas coincidências, o que nós chamamos de sincronicidade. E é muito engraçado porque ontem eu tô com algumas ideias na minha cabeça há algum tempo, né? E aí a gente tem que começar a fazer aquilo acontecer, né? Não adianta ficar só no campo das ideias. E aí eu tenho o meu quadro dos sonhos, as coisas que eu mentalizo e que eu quero conquistar. E aí eu tô com algumas ideias e aí começa a aparecer coisas que vão te dando mais ideias ou te mostrando caminhos para que você coloque aquilo que você quer em prática. Se você estiver sintonizado, você percebe isso.
Sintonizado com o quê? Com você, com o seu desejo, né? Com aquela vontade real de que a coisa aconteça. E aí foi muito engraçado porque eu comecei a colocar as coisas no papel e tal. Então ela começou a tomar forma. E aí eu pensei, eu preciso desenvolver essa habilidade, né? Ou de um setor específico para poder concluir aquela tarefa que ia me levar à realização de um desejo meu. E aí, por outros caminhos, algo aconteceu ontem e eu precisei conversar com um amigo que eu não falava há algum tempo. E nós ficamos umas 2 horas conversando, trocando ideias de vida, de trabalho, de um monte de coisas. Ele também dá aulas do The Rose Method. E aí a gente ficou conversando um tempão. E aí nós mencionamos uma terceira pessoa. E aí eu pensei, quando ele mencionou essa terceira pessoa, que também era um colega nosso, e eu falei assim, nossa, é verdade, aquela pessoa tinha a informação, tem a informação, oi Pezita, que eu precisava acessar. E eu fiquei com aquilo na cabeça ontem. Pois acredite, hoje, isso foi ontem, hoje, essa terceira pessoa da qual nós falamos ontem, mandou uma mensagem para uma lista de amigos, e eu estava nessa lista, de algo que ele vai ensinar sobre o assunto que eu falei ontem e que eu queria me aprimorar com o outro amigo. Então, o que foi isso? O nome disso é sincronicidade. Se eu sei o que eu quero e eu tô com a minha mente direcionada para aquilo, eu começo a atrair para minha vida as coisas que vão fazer com que eu chegue naquele resultado. Isso é física, gente, tá? Isso não tem nada de místico, de esotérico, de espiritualista, não tem nada. Isso é físico, isso é a lei da física. Vale assistir o documentário que está na Netflix, antiquíssimo, de 2001, chamado The Secret, né? Lá ele começou a falar sobre isso. E também não é em cima de gente maluca, né? Que às vezes a gente coloca uns rótulos nada a ver, né, em cima dessas coisas. São estudos científicos mostrando como existe algo chamado lei da atração. Então, se você está vibrando alguma coisa, aquilo vai se sintonizar com o que vibra na mesma frequência. E é interessante porque existe uma ideia, né? Não é bem uma ideia, mas nós sabemos que quando você tem uma ideia de algo que você poderia fazer, você deve pegar e fazer aquilo logo, porque se você não fizer, alguém vai captar aquela ideia, alguém que esteja talvez na mesma frequência com você, e ele vai colocar aquela ideia em prática. E aí eu conto para vocês uma outra história. A gente estava outro dia trocando ideias, né? A minha equipe aqui do Instagram, que trabalha comigo no meu Instagram, nos cursos online, nas consultorias que eu dou. E a gente estava trocando ideias, né? A equipe. E aí uma das pessoas da equipe falou, a gente podia fazer assim, assado e usar tal forma para divulgar e tal. E aí eu falei, nossa, que legal, que ideia maneira. No dia seguinte tinha uma pessoa amiga nossa, ou seja, vibra na mesma frequência, exatamente fazendo aquilo no Instagram dela. E aí ela pegou e mandou pra gente e falou assim, demoramos. Mas tudo bem, dá para aproveitar, porque não tem problema. Ela começou a fazer, a gente faz também. Mas foi assim, no dia seguinte. Então, quando nós entramos nessa vibração de realizar, de fazer acontecer, com a ideia fixa em cima daquilo que você quer, você vai atraindo as coisas que vão te levar para aquele caminho. Isso é inevitável. E repito, o nome disso se chama sincronicidade. Tá? Faz parte, nós temos uma coisa que é a lei da gravidade, que é a lei da atração, e ela vai muito além da força de atração da Terra, né? Sobre a Terra. Então ela vai também atuar na força de atração de tudo que vibra na mesma frequência. Então quando você está vibrando algo, você vai atrair coisas que tenham a ver com você, né? E eu já brinquei aqui, isso nunca vai ser instantâneo, né? Porque é importante que aquilo já esteja sendo amadurecido para criar forma, para criar massa energética, para que tenha força de materialização. Mas sim, pode acontecer de uma hora para outra, desde que você já esteja com o tempo sintonizado naquilo.
A P tá aqui falando que isso acontece muito, né? Já trocamos várias figurinhas sobre isso, inclusive, né, P? Então, é muito interessante quando você compreende todos esses mecanismos e coloca em prática. Agora, o que acontece normalmente, né? Como isso não é um lugar comum, como isso não é parte da nossa cultura, dos nossos hábitos, como nós já não estamos tão... não é algo que você sabe tá lá dentro de você, nós esquecemos que temos esse poder. Então, hoje eu tô aqui conversando com você. Pode ser que você esteja super gostando do bate-papo, esteja fazendo muito sentido para você. E aí, na hora que acabar, alguma coisa vai acabar aqui a live, alguma coisa vai acontecer que vai te distrair e você vai esquecer desse papo que a gente teve. E talvez não coloque nada disso em prática. Ou então você pense numa coisa que você quer muito que aconteça uma hora ou outra, mas sem aquela disciplina, sem aquela compreensão que gera disciplina de que era o mínimo que nós deveríamos estar fazendo, pensando o tempo todo nas coisas que nós queremos conquistar e realizar. Porque isso significa você ter as rédeas da sua vida nas suas mãos. Caso contrário, não reclame de como a sua vida está fluindo, né? Porque se você escolheu não direcioná-la, deixar que ela simplesmente flua, vai ficar reclamando depois das coisas que estão acontecendo? Não faz o menor sentido. Sem contar que no momento que você começa a reclamar, você só está se sintonizando com vibrações baixas. Então, você está piorando ainda mais a situação. Então, não faz realmente o menor sentido. Bom, e aí a gente continuando da mentalização, continuando. Se vocês quiserem colocar alguma coisa aqui a mais, coloquem. A P tem uma história sobre a mulher do príncipe William, a Kate. Sim, eu lembro dessa história. Ela tinha uma foto dele no armário e desde adolescente falava, vou casar com ele. Até que o conheceu na faculdade e casaram. Pois é. E isso acontece aos montes, né? E a questão é, como eu estava falando aqui antes, da gente não focar só num setor da nossa vida, porque senão o resto pode desandar. Então vamos falar disso agora, né? Desse quadro dos desejos, do quadro dos sonhos. Então o que é ideal? Da mesma forma que você planeja qualquer coisa, né? Eu quero eu quero ser um excelente médico. Então deixa eu planejar a minha carreira de médico, né? Quantas pessoas fazem planejamento de carreira? Tá, mas e aí? Não vai fazer um planejamento de vida? É só o planejamento de carreira que interessa? Será que eu planejar como eu quero que seja a minha vida afetiva, familiar, não interessa? Será que eu planejar como eu quero que seja a minha saúde, a minha energia, a minha disposição, não interessa? Então, quando nós estamos falando de um quadro dos desejos ou um quadro dos sonhos, nós estamos falando de planejamento. Nós estamos falando de você exercitar a sua capacidade de planejar a sua vida. Não só planejar uma carreira, né? Então, o que eu quero planejar para a minha vida? Como eu quero viver a minha vida? Gente, a vida é uma só e é sua. Você vai simplesmente deixar ela passar assim, viver, pronto, foi. Ou você vai escolher como você quer viver. Livre-arbítrio, todo mundo tem. Você pode escolher como você quer viver. Você pode escolher que experiências você quer ter. Isso está a seu alcance. É só você decidir isso. É só você planejar isso. Tem algum aplicativo para fazer quadro dos sonhos? Não conheço nenhum aplicativo, P, mas se você botar no Google como fazer o meu quadro dos sonhos, o quadro dos desejos, você vai ver muita informação a respeito, tá? Mas eu vou dar um panorama bem rápido aqui para vocês. Você pode fazer de diferentes formas, né? Você pode fazer com fotos que lembrem as situações que você quer viver. Não necessariamente precisa estar você na foto, tá? Então, por exemplo, eu quero ter uma família feliz e carinhosa e que se ame. Pega uma foto que represente isso e coloque lá. E quando você olhar aquela foto, imagine, gere todo o filme mental do que você quer viver vendo aquela foto. E aí o que é interessante é você fazer isso para cada setor da sua vida. Quantos você puder lembrar.
né? Setor pessoal, setor profissional, setor afetivo, de saúde, de relacionamentos, porque afetivo pode ser só com seu parceiro, mas relacionamentos é com meus amigos, com a minha família, realizações pessoais. Então, você pode ter algo que represente cada um desses setores no seu quadro dos sonhos e que podem ser com imagens que te lembrem, te mantenham na lembrança do que você quer que aconteça com você, tá? É só você, na hora da imaginação, colocar sua carinha lá no lugar daquelas pessoas, né? Então, imagina a cena. Que sensações, que emoções, que cenas aquela foto, aquela imagem me traz. Então, o que eu indico para você de dica? Que você monte esse quadro, que pode ser um mural. Eu tenho um no meu quarto, que é aquele mural de imã, né? Então, eu montei ele, né? Eu tenho ali o meu histórico de publicitária, então eu montei o meu no Photoshop, né? E peguei algumas fotos que eram comigo, que me remetem àquilo, né? Ou seja, no sentido de eu manter as coisas que eu já conquistei, que eu quero que se mantenham. E coisas novas, eu coloquei fotos que me remetam a futuro, né? O que eu quero para o futuro. Algumas fotos minhas, algumas fotos de outras pessoas, mas que me tragam essa lembrança. E aí eu montei tudo numa folha de Photoshop, uma folha A3, né? Não sei se vocês entendem o que é isso, mas é uma folha grande. E eu botei ali no meu mural de imã. O que você pode fazer? Recortar, acha as fotos na internet, imprime, pode imprimir numa copiadora ou imprimir em casa, recorta e cola. E coloca, pega, pode ser aquele mural que você escreve com pilô, né? A canetinha pilô. E aí você escreve meta pessoal. E aí você pode botar lá, eu gostaria de ser, vou botar aqui no caso da P, uma atriz que inspire as pessoas a se aprimorarem cada vez mais, né? Através das minhas novelas, dos meus filmes, de tudo que eu vou fazer, por exemplo, tá? Então você vai escrever e bota foto que te remeta aquilo. Em vida afetiva, eu vou ter um relacionamento que vai ser gostoso, né? Vou ter um relacionamento que vai durar para sempre, que a gente vai ser muito feliz e que vai ser um relacionamento de parceria, que a gente aprenda muito um com o outro e tal. E coloca foto que simbolize aquilo, né? Você sabe que antes de eu ter o Edu, eu tinha uma foto de uma atriz que tinha o cabelo parecido comigo, então parecia que era eu, né? Eu peguei ela de lado assim, parecia que era eu, e ela tava numa cena de filme, né? Que ela tinha um parceiro. Então eu peguei e aquele parceiro condizia com o que eu queria do estereótipo, né? Se eu mostrar aqui pra vocês, vocês vão cair duro, porque realmente o Edu se encaixa ali muito bem. E aí eu botava aquela foto ali e ficava imaginando eu com aquela pessoa. Não tinha rosto aquela pessoa, né? Porque os dois estavam de lado, apesar de eu saber quem eram os atores, eu imaginava uma pessoa com aquelas características, né? Mas que não era aquela pessoa. E aí apareceu o Edu. Então, quando você pode pegar fotos de coisas que representem o que você quer, e aí você mentaliza todos os dias de noite. O que é mentalizar? É imaginar as cenas como se fosse um filme, visualizar aquilo. Não era o George Clooney, amorzinho, veio melhor. Você veio com cara de George Clooney, mas o ator era outro. Mas você pode, todos os dias de noite, ou acordar, ou a hora que você passar por aquilo, pior que não. Eu vou pegar ali dentro e vou mostrar pra vocês a foto. Pera aí, agora eu vou mostrar. Porque a gente tem que falar e provar que é verdade, né? Então aguentem aí que eu já volto.
Pior que eu vou ficar devendo pra vocês, que eu arrumei minhas gavetas e não achei. Mas eu mostro aqui depois. Então você vai pegar as fotos do que você gostaria que acontecesse e vai mentalizar aquilo acontecendo todos os dias, imaginando as cenas. Mas lembra lá da frase que eu falei pra vocês da Bíblia. Tudo que você... que não tem nada a ver com religião, tá, gente? Para quem tá entrando aqui, só para que a gente entenda que isso já é um conceito antigo. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, o que quer dizer a palavra oração ali? Quer dizer que você vai pedir com fé, acreditando, sentindo que aquilo está sendo ouvido, está sendo metabolizado, que aquilo vai acontecer. Porque se você só pensar, né, e deixar ali a poeira levar o pensamento, não vai adiantar. Então você tem que não só pensar, mas acreditar que aquilo vai acontecer. E a melhor forma de acreditar é sentir. Então coloque-se experimentando a cena, como se aquilo tivesse acontecendo exatamente naquele momento, daquela forma. E quando você fica repetindo a mesma cena todos os dias, sentindo que aquilo está acontecendo, lembra que eu falei da importância de você experimentar com 5 sentidos? Então você tem que experimentar aquilo com seus 5 sentidos. E se você está experimentando com 5 sentidos, você está sentindo que aquilo está acontecendo, né? Então é para que você valide aquele filme com os seus 5 sentidos. E aí, no momento que você faz isso todo dia, o que vai acontecer? A sua mente começa a entender que aquela é a sua realidade. E ela vai acreditar tanto que aquilo é a sua realidade que ela começa a direcionar você. E aí, isso é a sincronicidade para aquele caminho, para que aquelas coisas aconteçam. Então, é a gente usar o poder que nós temos, e nenhum outro ser na face da Terra tem esse poder, que é interferir conscientemente na sua própria realidade, não só no que está acontecendo agora, mas no que eu quero que aconteça no futuro. O que eu quero experimentar, viver na minha vida, porque a vida é sua. Se a vida é sua, é seu direito de escolher como você quer vivê-la. Isso é uma habilidade, um dom, um poder que você tem, porque a vida é sua. Agora, se você não usa esse poder, repito, não reclame das consequências, né? É karma, ação e ação. Você tem o poder de interferir positivamente. Você não quer interferir e ignora completamente o assunto. Depois vai ficar reclamando do que aconteceu. Gente, isso não é nem inteligente, né? Não é nem atitude de uma pessoa que pensa, que raciocina. Então, vamos entender que deixa para trás essa história de se colocar de vítima, de reclamar das circunstâncias, de achar que as coisas não vão dar certo, de ficar pensando coisas ruins do futuro, porque é nisso que você está focando a sua atenção. Se é nisso que você está focando a sua atenção, em ficar reclamando, em ficar achando que as coisas não vão dar certo, em ficar sofrendo e se achando vítima, é isso que vai acontecer. Por quê? Porque você está colocando sentimento e intenção em algo. Então, se não é bom, infelizmente, é isso que vai acontecer, porque é isso que você está atraindo. Então, vamos ficar mais atentos a essa força que nós temos, essa capacidade de imaginar e de criar e se autocorrigir se for preciso, né? Então, pera lá, pensei algo que não foi legal. Deixa eu corrigir isso daqui e substituir por algo que seja mais interessante para mim. Porque senão eu vou acabar vivenciando aquilo que eu não quero. Deixa eu ver aqui, que vocês estão aqui na maior bagunça, né? Só porque eu falei lá da foto com o Edu. Peraí. Richard Gere é muito velho, é fogo. Vou atualizar o meu hoje. Faça isso, P. Já tem as imagens salvas, só não sabia como montar. Então, imprime, pega o mural de imã, cola lá e escreve o títulozinho de cada foto, né? No sentido assim, qual é a meta daquele objetivo, daquela foto. E aí, vocês estão falando aqui... P, vi uma palestra que a pessoa falava que deixar a vida levar é um sintoma de vazio existencial, provavelmente.
Claro que devemos compreender os acontecimentos, mas não nos limitar a deixar o destino agir. Como a Juju fala, tomar as rédeas da sua própria vida. É isso aí. Engraçado porque você falou do destino agir, e eu dei uma aula na semana passada, no workshop que a gente tem na escola, que eu falei, inclusive era aberto ao público, então fica a dica, fiquem ligados, inclusive hoje tem outro workshop que eu vou ministrar, que é sintonizando-se com o seu propósito. Então fica lá atento, se você quiser, tem a plataforma de aulas online da escola, que você tem 14 dias free, é só você entrar no link que fica lá na bio do The Rose Downtown, @TheRoseDowntown, e você pode participar desse workshop que eu vou ministrar hoje, tá? Você tem 14 dias para experimentar e fazer várias aulas. E na aula passada, eu falei exatamente, Pê, de desígnio e de 7 da noite. E eu falei de desígnio e de destino. Qual é a diferença entre desígnio e destino? E vocês sabem qual é a diferença entre essas duas coisas? Desígnio é quando você determina quando você está sintonizado com o seu propósito, quando você sabe qual é o seu propósito e quando você começa a escolher como agir para chegar nesse propósito. O Velho Menino, exatamente, desse livro incrível que é O Velho Menino. De repente, até trago ele essa semana, na sexta-feira, para a gente ler um trechinho dele que vale muito a pena. Então, ele fala que desígnio é quando você está sintonizado com o seu propósito e as coisas começam a acontecer para que você chegue naquele propósito. Eu sei qual é o meu propósito e as coisas vão acontecendo para que eu chegue lá. E destino é exatamente para onde você vai quando você não tem propósito. Então, assim, as coisas que vão acontecer baseados no que eu estou fazendo na minha vida hoje, né? Então, tudo que nós fazemos, né, ação gera reação. Então, dependendo de como eu estou vivendo a minha vida hoje, eu vou chegar num determinado destino, mas eu não tenho a menor consciência, noção de onde será. Mas se eu sei qual é o meu propósito de vida, se eu estou sintonizado com as coisas que eu quero para mim, aí aquilo já é um desígnio, né? Onde eu vou chegar, aquilo é o meu desígnio, não é mais o meu destino, porque eu determinei, eu escolhi conscientemente. Então foi legal que você trouxe essas duas palavras, né? Que dá pra gente agregar e trazer aqui pra vocês. Eu não posso esquecer que a Shirley, que muito querida, eu acho que a Shirley tá por aqui ainda. Exatamente. Ela me perguntou o seguinte, ela pediu que eu falasse hoje aqui na aula, na live com vocês. E quando você tem uma pessoa, eu entendi que talvez seja o parceiro afetivo, né? Que eu não sei se me corrija, Shirley, se você estiver aí ainda. Mas que quando vocês têm desejos opostos, desejos diferentes. Deixa eu até ver que eu anotei aqui um trechinho da sua pergunta. Quando o casal tem desejos diferentes um do outro. Acho que foi isso que você colocou. Vale a pena, estou fazendo e amando e com certeza vou ficar. É isso aí, a Shirley tá falando das aulas da plataforma que ela tá fazendo. Começou a praticar conosco, fiquei muito feliz, Shirley. Então, o que fazer quando o casal tem desejos opostos? A primeira coisa é assim, não tem problema nenhum de nós termos desejos opostos. Mas, quais são esses desejos exatamente? Porque nós podemos, cada um ter a sua vida, né, ter os seus objetivos, as suas metas, mas caminharmos juntos, né? Então, ele caminha aqui em direção às metas dele, eu caminho aqui em direção às minhas metas e nós estamos caminhando juntos no sentido de que um está apoiando o outro a alcançar os seus objetivos. Então, tudo bem, né? E isso é maravilhoso, você ter alguém que te motive, que te impulsione, que te anime a seguir em frente, a seguir adiante e tal. Então, eu acho isso extremamente positivo. Agora, se os desejos opostos significam que a pessoa fica me criticando aqui pelas coisas que eu quero, ou não concorda que eu queira aquilo, ou envolve, no caso, uma mudança de cidade ou de país que eu não quero fazer, aí fica difícil, né? Então aí vocês têm que chegar num consenso e definir se vale a pena estar juntos como casal ou não, né? Então se
aquele desejo do outro implica em eu abrir mão do meu? Não, isso não é legal. Será que não tem uma forma de nós conciliarmos esse desejo? Né? Porque se existe uma vontade real de ficar junto, por que não conciliar esse desejo? Né? Talvez você ceder um pouquinho em alguma coisa aqui e o outro também ceder um pouquinho em alguma coisa do outro lado. Mas abrir mão completamente do seu desejo, isso não vai ser saudável nem para o relacionamento e muito menos para você. Porque lá no futuro, lá na frente, provavelmente você vai... Sabe aquela coisa de jogar na cara do outro que você não viveu a sua vida porque estava com outra pessoa? Então isso não é legal, né? Então, vale a pena fazer essa reflexão, sentar junto com essa pessoa e conversar abertamente sobre os desejos, né? Até que ponto que eu estou disposto a ceder, porque vale a pena, e até que ponto que a outra tá também disposto a ceder para que a gente possa ficar junto e seguirmos juntos, né? Mesmo que seja cada um na sua direção, né? Na sua direção de vida, mas que essa vida, num contexto geral, nos permita estar juntos. E muitas vezes, as coisas são provisórias, né? Conheço muitos casais, tem uma amiga minha de faculdade, que eu amo até hoje, que convivemos e que ela e o marido, ele é militar, né? Já aposentou. Mas ele, em determinados momentos da vida dele, ele foi viver fora em outro país e ela não foi, né? Então eles ficaram, às vezes, 6 meses longe um do outro. Até no momento em que ela resolveu abrir mão da carreira dela para acompanhá-lo, né? E aí foi se mudando com ele. Mas aí foi de comum acordo. Foi no momento que ela realmente, a partir daquele ponto, ela decidiu que não queria mais manter a carreira dela e que preferia acompanhá-lo. Mas enquanto ela queria ter a carreira dela e seguir os sonhos dela, isso foi respeitado e ele foi vivendo o trabalho dele e eles juntos o tempo todo. E estão aí juntos, vou dizer a vocês, né? Eles se casaram em, acho que 91, gente. 30 anos. Estão aí juntos e super felizes. Por quê? Porque souberam respeitar o espaço do outro. Isso é fundamental. E eles, eu estava conversando com o Edu outro dia que a gente foi fazer um lanche na casa deles. E o que é legal é que justamente porque tinha tanto essa necessidade de um respeitar o espaço do outro, que eles esperaram o momento certo para ter filhos, um momento que fosse bom para os dois, né? Então eles foram ter a primeira filha depois de 6 anos de casados, né? Então isso é muito legal, você vê, né, o respeito, o carinho, a paciência, o cuidado um com o outro, né, para que a gente possa continuar seguindo juntos, né, na mesma direção. E hoje estão lá felizes. Então eu acho, Shirley, não sei se eu respondi, você me diga, mas eu acho que tem que ter diálogo primeiro, conversar, para cada um deixe claro para o outro essas questões e ver se dá para continuar junto, tá? Gente, acho que é isso, já falei bastante. Ó, vou ficar devendo para vocês a foto, mas eu já digo para vocês quem é, que aí eu acho que vocês vão lembrar. Sabe o Sex and the City? Que era com aquela Edu, que é bom de filme, me diz aí, porque nome de ator eu sei muito pouco, ator e atriz. Mas a principal que tem o cabelo todo frisado e o meu cabelo tava meio louro, né, nas pontas. E... Olá, querido, bom te ver. E é aquela atriz principal do Sex and the City e o cara que ela casou depois, que tinha o cabelo preto, que era um galã bonitão. Então, a foto era esses dois num momento que eles estão dançando numa festa e tal. O Mr. Big era ele, amor. Era o Mr. Big, e como é que era o nome dela? Então, era essa foto que eu tinha no meu quadro dos sonhos. E aí, agora substituiu, tá eu e o Edu lá. Né, amorzinho? Então, fica a dica para vocês, de vocês montarem esse quadro dos sonhos de vocês, mas muito mais do que isso, de vocês planejarem exatamente o que você quer para cada setor da sua vida.
não tem uma frase do Napoleão Hill que eu vou fechar a nossa live de hoje com ela, que ele fala: não há nada que a mente não possa conceber que ela não possa conquistar. Então, tudo que nós temos um cérebro, gente, que tá além de qualquer computador, né? O problema é que a gente não tem nem noção do que ele é capaz de fazer. Então vamos ser mais humildes e vamos entender a nossa inabilidade, incapacidade, incompetência mesmo de lidar com o cérebro, de lidar com essa máquina incrível e começar a experimentá-lo com mais... não sei se existe essa palavra, mas assim, com mais veracidade, né? Vamos entender que aqui dentro existe um poder impressionante, né? E que você não usa nem isso desse poder. Então vamos começar a querer ir mais fundo dentro dessa máquina incrível, a querer descobrir de fato tudo que ela pode nos oferecer e nos proporcionar em termos de experiência de vida, de compreensão de realidade, de compreensão de nós mesmos. Mas você que tem que dar o primeiro passo, a máquina já está aí, né? Agora é você que precisa se esforçar para conhecê-la mais, para compreendê-la mais e para utilizá-la a seu favor e não contra você. A P tá falando aqui, se você pensa que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. Pois é, se não me engano, essa é uma frase de Henry Ford, e que também foi um gênio aí, né? Botou lá uma ideia fixa e foi embora. Mas lembrem, ideia fixa é muito bom, mas cuidado, porque muitas vezes a gente tá com uma ideia fixa e esquece do resto. E aí quando você chega lá no final, tem um caos atrás de você, porque você só se preocupou em conquistar aquilo. E a nossa vida não é feita de uma única coisa, é feita de várias, tá? Então temos que cuidar de absolutamente tudo que faz parte dela. É isso, amores. Então, finalizamos aqui por hoje. Se vocês quiserem colocar alguma coisa a mais aí, é só colocar. Mas finalizamos aqui por hoje. Amanhã tem dica de leitura, então vou trazer o livro Velho Menino para vocês, que é um livro incrível, aproveitando a dica da P. Vou pegar um trechinho bem especial, um livro que fala de propósito de vida, é do Tranjan, do Roberto Tranjan. Então ele fala de propósito de vida. Fica a dica para vocês lerem, quem não leu. E amanhã a gente vai ler um trechinho, vou escolher um trechinho especial para nós lermos juntos aqui, tá bom? Beijo grande, um ótimo resto de quinta-feira para vocês, excelente fim de semana, mas 12h07, todos os dias estamos aqui. Beijo grande!